Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Martas, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Lugar de mulher é onde ela quiser. Que tal conduzindo um trem? Há mais de 30 anos, a pernambucana Sandra Abreu faz isso quase que diariamente. Ela é maquinista da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, profissão que escolheu em detrimento da pedagogia. Sandra Abreu é a nossa convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Sandra, muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente, dividir essa experiência de vida com a gente. Obrigada, viu? Um prazer. Olha só, eu falei que são mais de 30 anos na CBTU. Quantos anos exatamente? Você tem assim de memória? 36 anos. Há 36 anos você está lá como maquinista? Como maquinista. Como é que foi a sua entrada na CBTU? Bem, a minha entrada na CBTU, ela veio num pensamento que eu tinha naquele momento de procurar um emprego através de um concurso que me desse estabilidade e que ao mesmo tempo eu pudesse ser um emprego dinâmico, porque anteriormente eu tinha um emprego onde eu trabalhava no escritório e eu não me sentia feliz no que eu estava fazendo. Né? Meus sonhos seria ensinar, né? Eu gostaria muito de ter ensinado, ou então passar num concurso, porque naquela época eu ajudava muito na minha casa. Então, quando apareceu o concurso, eu vi nele a oportunidade, né, de desmistificar uma função que era, naquele momento, prioridade mais para homens. Então, entrar numa função dessa era uma coisa que seria dinâmica e desafiadora. Então, foi através do concurso que eu comecei a estudar para eles e aí terminei passando. Né? Estou lá há esse tempo todo, apesar dos problemas iniciais de muito preconceito, quando estávamos conduzindo o trem. É porque isso que eu ia te perguntar, se hoje as mulheres são minoria nessa profissão, é difícil, é raro você ver uma maquinista, uma mulher conduzindo um trem, né? Naquela época, então, há 36 anos, deve ter provocado muita estranheza. Muita estranheza mesmo, né? A princípio, até na própria família, há o medo da profissão em si, pelas atividades que os maquinistas desempenham, não só na condução, mas em si está trabalhando com alta tensão, nivelamento de máquinas de chaves que fazemos, que significa mudança de uma via, desenergizar e energizar um pátio, também são atividades do maquinista. Então, inicialmente ficou aquele um pouco... Da maquinista. Inicialmente ficou um pouco de temor por parte da família, né? Mas, por parte, pessoalmente, eu via aquilo como alguma coisa nova em que eu procurava ver também uma igualdade de trabalho entre a mulher e o homem. Então, para mim, foi uma coisa realmente desafiadora inicialmente. E com o treinamento, a parte teórica, a gente vai se firmando, tendo mais confiança, né? Porque eu acredito que a gente vai se colocando, tendo coragem, a gente vai tendo coragem, vai quebrando os desafios e aí a autoconfiança ela vai emergindo interiormente, né? E também, hoje em dia, com esse tempo para cá, dos concursos que já houve, temos mais meninas nesse campo de trabalho, né? Então, hoje eu vejo uma função, quando a gente passa com um trem, a gente desperta olhar, curiosidade das mulheres de perguntar, é difícil? Não, não é difícil. Tudo se aprende. Quanto tempo você treinou? Qual foi o tempo de preparação para você? Porque você passou no concurso, eu estou imaginando.
que depois de ser aprovada no concurso, teve um treinamento interno ali dentro da CBTU. Quanto tempo de treinamento para que você, enfim, conduzisse pela primeira vez um trem urbano? Inicialmente, a gente faz um treinamento para conhecer a empresa, né? Onde a gente, no treinamento inicial, a gente estava com outras pessoas de outras áreas, para depois, enfim, começar o treinamento propriamente de maquinista. A duração dele todo durou em torno de uns 5 a 6 meses, o treinamento, para depois nós ficarmos aptas a operar um trem. Quando você foi conduzir um trem pela primeira vez? Fui liberada para uma noitada. Ai, meu Deus, eu sozinha nesse trem à noite, porque trabalhamos por escala, né? Sábado, domingo, feriado, e 3 turnos, manhã, tarde, vespertina e noite. Então, eu caí numa escala que toda noite. Então, quando eu peguei aquele trem e me senti sozinha nele, pronto, sem um instrutor para me dizer alguma coisa, né? Ali eu vi que eu estava me sentindo muito bem. Não deu um gelado na espinha, não? Deu aquele friozinho quando passou a primeira estação, passou a segunda, já na terceira eu já estava me sentindo bem no que eu estava fazendo. Porque a autoconfiança, ela veio emergindo naquele momento em que eu estava vendo que eu estava conseguindo, né? Diante de todo o treinamento que a gente fez e das etapas que a gente vai passando de uma para outra, né? Então, assim, foi muito emocionante mesmo. Emocionante. Quantos passageiros, em média, em cada viagem, você tem ideia? Isso depende dos horários, os horários são mais leves, então a gente consegue conduzir transportando os usuários de uma forma mais rápida do que o próprio sistema de ônibus que tem por aí. Embora todas as dificuldades, que dificuldades existem em todos, né, em todas as empresas. E até mesmo tendo passado alguns constrangimentos numa reversão de cabine, no início de uma ida, quando alguém vinha perguntar, não vou não, vou no próximo que eu quero ir com o rapaz, eu não quero ir com você. E por mais que a gente tentava explicar, mas a gente viu que após um dia, após o outro, e quando vinha um trem e o próximo era outra menina e o outro era outra menina, a gente viu que a gente saiu quebrando essas barreiras, que hoje ainda existe muito, mas não como antes. Eu acho que antes a gente sofreu muito nesse sentido, né? E a gente, no caso, a gente procurava não misturar a condução com essas coisas que aconteciam, né? Então, um xingamento aqui, outro ali, a gente ia administrando, porque isso, de qualquer forma, fortalecia. Não, a gente amanhã está aqui de novo para a gente mostrar que a gente vai ter uma representatividade, que a gente vai ser representada mais na frente com outras meninas que vão escolher essa profissão. Porque, às vezes, quando a gente vê o que a profissão tem de fazer, a gente já se assusta, né? O novo, né? O diferente, não quer, mas é que tá. É a gente se comprometer e ter coragem de ir quebrando os desafios de um dia após o outro. É uma rotina estressante, Sandra? Olhe, diz que é um pouco estressante quando a gente tem algum problema de um trem que a nossa frente quebrou, ou até mesmo nosso. Porque existem muitas coisas que nós, maquinistas, somos habilitados para resolver, né? E muitas vezes, quando a gente vai se deparar com o público para solicitar algo, nem sempre acontece de forma que eles nos ajudem. Então, a gente tem que se impor, a gente precisa fazer isso, porque senão o trem não sai daqui. Eu preciso mexer neste disjuntor, nisso aqui, dê licença que eu vou abrir esse armário elétrico. Então, a gente caminha dentro do trem e a gente vai tentando normalizar uma falha que, porventura, apareceu momentaneamente. Você tem filhas, não tem? 3 meninas. Alguma delas, em algum momento, manifestou vontade de ter a mesma profissão que você? A do meio, um pouco. Ela sempre achou assim muito diferente a profissão da mãe, né? Muito diferente. As duas, a mais velha e a mais nova, não. Cada uma procurou seguir, né, um outro rumo. E assim, conversando comigo, não mencionou a vontade de ser.
ela se sente assim, felizarda por ter uma mãe, né? Mamãe é assim, mamãe trabalha, mamãe conduz um trem, já pensou? Mas a do meio, ela manifestou sim, em algum momento nesses anos todos, de quem sabe mesmo chegar a fazer o concurso para ser maquinista. Quando você entrou na CBTU para ser maquinista, já tinha alguma mulher lá nessa função? Já. Quando eu entrei, já existia algumas meninas, umas 4 meninas. E aqui em Recife, a primeira foi Socorro. A primeira mulher condutora de trem urbano do Brasil, é uma paulista, ela começa a conduzir o trem no ano em que você prestou o concurso. Então, há um pioneirismo local e nacional aí. Nacional, exatamente. Como é que você se sente? Eu me sinto gratificada. Sabendo que foi uma das primeiras do Brasil a quebrar esse tabu e dizer sim, eu vou conduzir um trem, vou ser maquinista. Olha, eu me sinto muito gratificada com a função que eu escolhi, né? Porque eu consigo visualizar nela uma função onde a gente só encontrava os meninos, lá, homens, e com a nossa chegada no quadro que a gente tem hoje, houve uma receptividade muito boa. Então, isso nos deixou numa situação de conforto. Eu acho que o que não era confortável era justamente quando a gente tinha algum constrangimento na própria condução por parte de alguns usuários que não estavam ainda acostumados de ver mulheres na condução, pilotando um trem enorme, num horário. Meu turno é o turno da manhã, é aquele turno onde você pega o trem lotado, todo mundo vai trabalhar, tem hora para chegar no trabalho, já tem um turno da tarde que é mais ameno, o turno da noite, todos estão voltando para casa. Acredito eu, não por trabalhar no turno da manhã, que seja um turno mais que a gente encontra alguns problemas no dia a dia, né, de enfrentamento, quando o trem quebra e tudo mais. E tá nessa situação, e tá no controle emocional, devido à situação que possa acontecer, seja um acidente, seja ter que ir no meio do trem para resolver, normalizar alguma coisa, isso me deixa muito gratificante, porque emocionalmente, a gente consegue estar no patamar igual aos nossos amigos também, que são maquinistas lá. O marido, como foi que reagiu? Se você entrou já na CBTU casada, aí estou perguntando pelo marido, se entrou solteira, a reação do namorado? Entrei solteira, casamos um ano depois. E ele, assim, ele se sente muito felizardo, né? Que bacana. Ele me apoiou sempre desde o início, né? Algum momento ficou meio temeroso pelas situações, né? De ser uma profissão que você está sempre no dia a dia lidando com o público em geral, esse público é o mais diversificado possível, mas eu encontrei muito apoio em casa, tanto com eles quanto as minhas filhas, quando foram crescendo, meus pais, minha mãe. Sandra, você é formada em pedagogia, falou aqui há pouco que antes de ser maquinista tinha muita vontade de dar aulas, né, de ensinar. Por que não uma vida acadêmica? Por que não uma sala de aula? E por que sim ser maquinista? O que foi que fez com que a maquinista vencesse a professora, por exemplo? Eu comecei dando aula muito cedo. Aos 15 anos eu já dava aula particular. E a vontade de ensinar, de entrar na faculdade, de seguir um mestrado, também estava dentro dos meus desejos, né? Então, assim que terminou, que eu fui prosseguindo os estudos, que fiz sempre em escola pública, eu me vi sendo necessária ajudar tanto em casa, que precisei arrumar o meu primeiro emprego de carteira assinada para eu me sentir segura de alguma forma, coisa que eu ganhava apenas pouco mais do que um salário. E então comecei a trabalhar e na perspectiva também de passar num concurso ou de passar na universidade e ingressar para fazer o curso. A oportunidade que me veio em primeiro lugar foi o concurso.
Então, como era esse época, da CBTU. Esse da CBTU. Como foi uma época em que eu estava estudando com esse direcionamento de passar em um concurso, o que apareceu primeiro e que eu passei foi justamente no concurso, onde eu fui pesquisar sobre a função de maquinista e ela me chamou muita atenção. Daí eu passei no concurso. Na época eu fazia, antes de fazer a faculdade eu fiz telecomunicações, também passei nessa área de telecomunicações, só que na verdade era um emprego. E o resto que eu tinha passado era outros estágios. Então, foi mais a necessidade realmente de ter o emprego, do sustento da minha casa, da minha família, minha mãe e tudo mais, que fez com que eu ingressasse no concurso. Paralelo a isso, eu também busquei e fiz pedagogia, para tentar matar minha vontade de estar numa sala de aula. Mas, ao término do curso, eu terminei não fazendo nenhum concurso público, uma vez que eu já era uma funcionária pública e não poderia ter esse outro vínculo, né? E aí, fiquei na condição de maquinista na CBTU. E daí, casei, depois de um longo namoro, porque naquela época, eu já tinha a seguinte ideia. Antes de constituir família, eu precisava procurar minha independência. Procurar ter voz no que eu fazia, ter uma representatividade de uma função, né? Então, quando eu vim casar, foi depois de 12 anos de namoro, depois que eu tinha passado no concurso. E daí, fui gostando também da profissão, porque eu acredito que se eu não tivesse gostado, eu teria retornado e procurado alguma coisa na área educacional, mas foi muito prazeroso para mim. Hoje eu sinto a função e a escolha que eu fiz como uma escolha boa que eu tinha feito na época. O que exatamente uma maquinista precisa saber, além de conduzir o trem? Você falou aí que trabalha com alta tensão, que mexe aqui, que mexe ali. O que exatamente uma maquinista tem que dominar? Não é nem ter que saber, tem que dominar. Esse concurso, inicialmente, ele foi a nível médio. Então, qualquer pessoa, qualquer menina, qualquer menino que tivesse um nível médio, poderia fazê-lo, né? Não era necessário o curso superior. Mas lá dentro, para a condição de ser maquinista, nós temos um treinamento onde a gente vai ter noções da parte elétrica do trem, né? São 2 trens com agora 2 trens, antes apenas um, que tinha uma tecnologia, e a gente precisa se apropriar dessa tecnologia do trem. Fora isso, as atividades... Agora são 2 tecnologias diferentes. Temos 2 tipos de trem no metrô e que a gente sabe como operar cada um deles, né? E dentro da nossa função lá, nós trabalhamos com alta tensão, porque o trem ele recebe a tensão pelas catenárias, 3.000 volts, e há momentos que a gente precisa desenergizar e energizar uma linha onde é o estacionamento do trem. Precisamos, às vezes, mexer em alguns disjuntores que ficam embaixo do trem. Então, tem algumas partes elétricas do trem que a gente aprende no treinamento também a desempenhar. O trem, esse trem de ferro antigo, a locomotiva, né? Que aparece nos livros de história, que aparece em fotografias antigas, que aparece no cinema. Esse trem, de alguma maneira, povoou o seu imaginário de menina? Sim, sim. Porque meus avós são de Carpina. E aí a gente passeava muito de trem, pegando na estação central, ia para Carpina, voltava. Então, aquelas idas e vindas, de certa forma, eu já tinha, desde a minha infância e adolescência, né, esse vínculo de ida e de vinda, essa familiarização de utilizar o transporte ferroviário. Então, de qualquer forma, isso teve assim uma ligação, uma lembrança, uma possibilidade. Será que eu vou conduzir mesmo um trem? E aí, realmente, eu posso até fazer essa ligação que isso, de alguma forma, levantou essa perspectiva na época dessa escolha, quando eu fiz o concurso. O Brasil já teve uma malha ferroviária muito maior do que tem hoje, né? Assim, a gente teve uma malha ferroviária praticamente desmontada. Acho que ali o desmonte deve ter começado
na década de 60, talvez final de 50, início da década de 60, mas o fato é que a malha ferroviária brasileira foi desmontada. Quando você pensa nisso, isso lhe provoca algum tipo de sentimento? Você, uma condutora de trem? Uma tristeza, porque eu vejo na malha ferroviária uma malha bem vista, que atendia a cidades distantes, né? E onde o preço daquela passagem era irrisória em relação a você pegar um ônibus para se deslocar até lá, né? Então, a malha ferroviária no Brasil, diferentemente de fora do Brasil, onde ela é valorizada, aqui, cada vez mais a gente vem sentindo essa desvalorização, né? Essa perda do patrimônio que existia, né? Sem uma verba, sem uma melhoria para atender essas cidades, para ser um meio de transporte também junto com o transporte de ônibus que existe atualmente. Que tipo de contribuição você deu? Quando você para assim para pensar? Você tá lá na CBTU há 36 anos. Aí quando você para pensar, diz assim, eu há 36 anos sou maquinista. Eu sou uma das pioneiras no Brasil. Que tipo de contribuição, considerando a profissão que você escolheu, esses anos todos de trabalho como maquinista, que tipo de contribuição você acha que deu à causa feminina? O despertar de muitas mulheres para querer participar e ser uma maquinista. Quando ela nos aborda perguntando se é fácil, se é difícil, como é que foi o meio de entrada para estar ali, quando vai ser aberto o concurso, né? Se é uma profissão que deixa você numa situação de igualdade entre os homens. Então, para mim, o que eu trago de conforto nisso tudo é de ter sido, de alguma forma, uma figura representativa para que outras pessoas possam... Poxa, eu não pensei que eu podia ser maquinista. Eu nunca vi uma mulher sendo maquinista. Pode. Você pode o que você quiser. Né? E, assim... ter uma representatividade, ser uma pessoa representatividade para outras pessoas que virão mais na frente, é muito engrandecedor, porque você consegue dizer à pessoa, não é difícil, tudo se aprende, tá entendendo? Tudo se aprende. Então, assim, eu me sinto muito confortável nessa situação e orgulhosa mesmo da minha profissão. No Brasil, a gente tem uma disparidade salarial, às vezes grande, entre homens e mulheres na mesma profissão e exercendo a mesma função. Isso no setor privado. Eu não sei se isso acontece no setor público. Aí estou te perguntando, lá na CBTU, os maquinistas e as maquinistas têm o mesmo salário? Não, porque tiveram concursos, né? Tivemos um concurso em 2010, tivemos o nosso concurso. Então, os maquinistas mais antigos, eles ganham um pouco mais do que os mais novos, né? Então, tem categorias, tem salários diversificados, mas não por conta da profissão em si, mas porque no edital do concurso dele tinha uma base que era o inicial de maquinista naquele momento. No nosso concurso teve o inicial que foi aquele momento inicial do maquinista. Então, para quem é mais antigo em relação aos mais novos, tem uma pequena diferença de salário. Pequena diferença de salário. Mas não que vá deixar você numa situação desnivelada em outra pessoa, com outro amigo. Não. Tá entendendo? Porque existem níveis. Existe que você vai alcançando por quinquênio, anuênio, né? E isso vai fazendo com que um seja mais um pouquinho do que o outro. Mas não é uma disparidade salarial como a gente vê nos empregos privados, onde você vê aí, né? Porque quando a gente pensa na mulher, a mulher ela tem uma escolaridade
né, maior do que às vezes muitos homens, e no entanto termina ganhando muito menos do que ele pela condição de ser mulher no campo de trabalho, nessa toda a dificuldade que ela tem, né, as jornadas que ela leva ao cuidar. Ela não só trabalha, ela tem 3 ou mais atividades, ao cuidar da casa, ao cuidar do marido, ao cuidar dos filhos, para tentar conseguir um emprego estável, né? E o que a gente vê aí é que para encontrar hoje uma mulher numa posição de chefia, de liderança, ainda hoje é muito difícil. A gente vê essa disparidade, esse desequilíbrio que vem aos poucos diminuindo, mas precisa muito, muito ainda ser mudado. Vou trazer para você aqui dados que eu garimpei para alimentar aqui essa nossa conversa. Notícias que eu garimpei. Aí a primeira diz o seguinte: a maior operadora de ferrovias no Brasil, a Rumo, registrou um avanço de 10% no ano passado, ou seja, em 2022, no número de mulheres em seus quadros. A outra notícia: em março deste ano, a Usiminas formou a primeira turma de maquinistas mulheres na usina de Ipatinga. Era uma turma composta por 10 profissionais. A minha pergunta para você, a partir dessas 2 notícias garimpadas, é se estamos avançando modestamente ou se estamos avançando a passos largos, falando especificamente das mulheres aí como maquinistas, como condutoras de trens. Eu acredito que estamos trafegando a passos largos, porque formar uma turma com 12 meninas, onde até mesmo as instrutoras também, se eu não me engano, foram também meninas, né? A gente já vê que algumas dessas meninas já alcançaram essa posição de liderança, né? De tomada de decisão, coisas que não estavam ainda acontecendo, né? Então é muito assim, é muito bom quando a gente escuta uma notícia dessa, e a gente tem que promover ações que aumentem esse tipo de conceito através das empresas, que as próprias empresas possam ver nessa turma a primeira de muitas outras que possam vir aí. Como na música de Gonzaguinha, a minha última pergunta para você: começaria tudo outra vez? Começaria porque eu já poderia ter saído de lá pelo tempo que eu tenho lá, né? Já estou com tempo de contribuição, tempo de aposentadoria, e não saí ainda. Claro, tem a questão financeira também, mas porque eu gosto da atividade que eu realizo. Então, hoje eu estou no metrô por livre e espontânea vontade, porque eu gosto da profissão que eu escolhi. Sandra, muito obrigada por ter dividido com a gente a sua história, por ter dedicado uma parte do seu tempo aqui para o Politeia. Felicidades para você, boas viagens aí nas manhãs conduzindo os passageiros do metrô no Recife. Muito obrigada. Para você que está do outro lado, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais,
Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.